salut, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, estamos mais uma vez aqui em mais uma aula em que nós vamos poder falar um pouquinho ainda acerca da história da Igreja primitiva, seus primeiros séculos, podemos assim observar. Só fazendo uma rápida recapitulação de tudo aquilo que nós vimos até aqui, nós podemos notar, nós podemos evidenciar que a Igreja passou por todo um processo mesmo de perseguição, por ocasião, seja a princípio dos judeus, por ocasião do próprio Império Romano. Nós já estudamos, inclusive, um pouco acerca dos grandes perseguidores desse tempo na Igreja, né? E aí falávamos de Domicianos, antes tivemos Nero, depois Trajano, nós observamos aí os diversos imperadores, a culminar com Diocleciano, que foi o último dos grandes perseguidores desta primeira fase, né? Dessa primeira etapa, se assim observarmos, do contexto mesmo da história da Igreja primitiva, quando, com o imperador Constantino, com a realidade do Édito de Milão, ele anula, de certa forma, né, estas perseguições, dando liberdade de culto aos cristãos, garantindo esta liberdade de culto, né? A Igreja, de certa forma, ela triunfa aí dentro desse patamar, já no século IV, né? Estamos aí falando a partir do ano, aproximadamente, o ano 313, se assim bem observarmos, mas também falávamos um pouco a respeito das diversas circunstâncias às quais a Igreja teria que enfrentar agora, perigos que a Igreja deveria enfrentar, principalmente agora de dentro. Ela deixava de correr perigo por fora e passava também agora a correr perigo por dentro. As diversas heresias que vão surgindo, que já surgem desde o primeiro século, né? Nós tínhamos lá as heresias judaizantes, observávamos também heresias como o montanismo, o apolinarismo, né? O docetismo. Nós evidenciamos essas heresias ao longo dos primeiros séculos. O próprio contexto do novacionismo, né, que nós também observamos, algumas realidades vindas do Oriente, como foi o caso do maniqueísmo. Então a Igreja também teve que enfrentar grandes heresias, grandes realidades ideológicas, como, por exemplo, o próprio gnosticismo, que também se tornou muito evidente e patente dentro desse contexto por volta do século II e início do século III. O gnosticismo realmente foi bastante combatido, por exemplo, por Santo Irineu, né? E por ocasião do século IV ali, depois do Edito de Milão, promulgado por Constantino, a Igreja finalmente começava a respirar um pouco aliviada ante as perseguições, né? Nós também falávamos sobre uma terrível heresia que assolou aquela época, aquele contexto, por volta já a iniciar-se no ano 318 aproximadamente, dada por um bispo, né, de bastante reputação, inclusive, chamado Ário. Nós já falamos sobre esta realidade, de onde surge uma heresia terrível para a vida da Igreja, que foi o arianismo, né, que foi bastante combatido também no Concílio de Nicéia, e do Concílio de Nicéia também, após isto, o grande combatente do arianismo, que foi Santo Atanásio, né, que houve uma época em que praticamente, especialmente no Oriente, a Igreja ela estava praticamente toda ariana, né? Santo Atanásio praticamente é aquele que estava sustentando a ortodoxia, a catolicidade da Igreja. Nós falávamos sobre toda esta realidade, sobre todo este contexto, né? E diante dessas condições, nós vamos percebendo que um fenômeno vai se evidenciando no século IV. As perseguições elas já estavam arrefecendo, elas já estavam diminuindo, né?
nós vamos notar que o próprio imperador Constantino, ele simpatizava com o cristianismo, ele morreu batizado, inclusive, na fé católica, né? Nós evidenciamos isso, nós observamos. Nós vamos notar mais adiante que a igreja vai depois ser tida como a religião oficial do Império Romano, dado ali por Teodósio. Nós ainda vamos falar sobre esta realidade mais adiante. O imperador Teodósio, que promulga, através do Edito de Tessalônica, a religião, a Igreja Católica, né, como sendo, digamos assim, a religião oficial do Império, onde nós vamos ter aí um embate, um conflito, uma mistura, digamos assim, entre a Igreja e o Império, podemos assim observar. Mas diante desta condição, nós já vamos percebendo que a Igreja vai tendo a possibilidade até mesmo de construir de forma mais pública mesmo, capelas, catedrais, né? Nós vamos evidenciando que isso aos poucos vai se notando, especialmente ali dentro do contexto do Império Romano. Vai sendo possível até substituir templos pagãos por templos cristãos. Nós vamos notar isso, faz parte da catolicidade da Igreja, né? Digamos assim, catolicizar aquilo que é pagão, né? Se assim evidenciarmos, substituir aquelas realidades paganizantes por realidades cristãs. Então isso foi acontecendo gradativamente ali em meados já do século IV, ainda no tempo do próprio imperador Constantino. Se nós assim observarmos, o próprio Palácio do Latrão, né, foi doado ao Papa por Constantino. Então você vai notando esses pormenores aí dentro destes achados no século IV. No entanto, nós já vamos notando uma certa facilidade. Percebemos aí que hoje, nesse tempo, né, no século IV, já se percebe uma certa facilidade no ser cristão. Já não se evoca mais a realidade do martírio, né? Os cristãos não estão ali, digamos assim, sob o perigo de serem martirizados por se denominarem cristãos. Então, de alguma forma, nós já vamos perceber aí um certo desfalecimento do fervor, um desfalecimento da fé até de alguma forma, né? O próprio Daniel Hopes, um grande historiador da história da igreja, ele vai falar justamente isso. O mundo foi convertido pela igreja. A igreja finalmente conseguiu converter o mundo naquele contexto do Império Romano. Agora ela precisa começar a converter os cristãos, né? Porque nós vamos perceber aí que cristãos eles vão sendo batizados em massa, e isto muitas vezes não reflete o nível da fé com a qual eles eram batizados, né? Então, por vezes acontecia o batismo, de fato, mas o nível da fé, o fervor, o amor a nosso Senhor Jesus Cristo, né? O amor à Santa Igreja, esta realidade não acontecia na mesma proporção daquela quantidade de pessoas que eram batizadas agora em massa, vamos dizer assim. Isso vai se tornar muito mais evidente, por exemplo, por volta já do século IV para o século V, ali, em que você vai vendo conversões, às vezes, de nações inteiras. Eram convertidas porque o rei ou o imperador se convertia ao cristianismo. Nós vamos notar isso muito frequentemente ao longo da Idade Média, né? Especialmente na alta Idade Média, logo nos seus inícios. Mas nós vamos percebendo esse arrefecimento, digamos assim, do fervor, né? Então as pessoas elas já não estão mais dispostas ao sacrifício, dispostas a estarem ali elevando a alma a Deus dentro desse contexto, né? E aí nós vamos percebendo diante de tudo isso, nós vamos notando que vários eventos vão surgindo, várias circunstâncias vão se evidenciando, nós vamos percebendo algumas crises que vão se desenvolvendo, alguns perigos que vão se ingressando na vida da igreja, como, por exemplo, a realidade da superstição, porque o povo pagão se converte ao cristianismo, mas acaba trazendo para o cristianismo realidades paganizantes, como a própria superstição, a própria realidade da intolerância, né, para com as outras realidades até mesmo religiosas, a própria tibieza, né, a dureza de coração, se assim bem notarmos. Então nós vamos notando aí alguns aspectos ligados a esta condição no que diz respeito a esse tipo de manifestação dentro da igreja, né? E da mesma forma, nós também notamos alguns outros aparatos, algumas manifestações de piedade. Se por um lado nós temos um arrefecimento da fé, de alguma forma, do fervor, né? Por outro lado, nós também temos algumas demonstrações de piedade, como, por exemplo, a realidade das peregrinações,
as grandes peregrinações começam a acontecer. Nós vemos o exemplo da própria Santa Helena, a mãe de Constantino, o imperador, que vai até a Terra Santa em peregrinação, de onde vem toda aquela realidade dela encontrar circunstâncias, né, arqueológicas do ponto de vista da cruz de Cristo, dos cravos da cruz de Cristo, né, que o pregaram na cruz. Então você vê toda essa realidade ali ligada a Santa Helena, fruto de peregrinações que ela realizou. Você nota também, por exemplo, São Jerônimo, que para a escrita e a tradução da Bíblia do hebraico e do grego, ele foi diretamente tirar das fontes originais da Terra Santa mesmo. Então ele passou um tempo na Terra Santa, enquanto isso ele estava lá traduzindo a Bíblia para o latim, para a composição da chamada Vulgata Latina. Então você vê que as grandes peregrinações, elas começam a se desenvolver, né? Nesse tempo em que as perseguições arrefeceram no século IV, mas você vai notando que o povo também começa a peregrinar para a Terra Santa e o próprio imperador vai dando possibilidades para que o povo possa chegar à Terra Santa e vivenciar esse processo de peregrinação. São realidades que vão acontecendo aí neste século IV e vão depois se suceder nos séculos seguintes, né? A início as peregrinações iam para a Terra Santa, Jerusalém, a realidade lá de Israel, mas depois as peregrinações vão começar a ser evidenciadas à medida que os grandes templos vão surgindo, né? Nós vamos depois observar na Idade Média mesmo peregrinações a Roma, ao Vaticano, as realidades das diversas circunstâncias da Europa, né? Peregrinações que vão surgindo ali dentro do contexto já da Idade Média, né? E outra realidade que nós também podemos observar do ponto de vista, digamos assim, das manifestações de piedade é o culto às relíquias. Vão começando a se desenvolver, como falar há pouco, né? A madeira da cruz de Cristo, que Santa Helena alega ter encontrado, a coroa de espinhos, os pregos que teriam sido usados na crucificação, realidades que nós vamos observando, que nós vamos percebendo que, inclusive, vão acontecendo alguns exageros também, né, por parte dos fiéis, justamente porque estão impregnados daqueles aspectos também ligados à superstição, também ligados muitas vezes a uma realidade muito extremista, podemos assim observar em alguns fiéis, né? Por isso a igreja há a necessidade de nortear estas condições, né? Observar o equilíbrio nas manifestações de piedade. E dentro desse patamar, dentro desse contexto, no século IV especialmente, vai começando a se desenvolver uma força nova, né? E aí precisamos compreender a realidade mesmo no sentido católico da história. Precisamos entender que por meio de tantas intempéries que acontecem no contexto histórico, precisamos compreender e acreditar que Deus está agindo. Sobrenaturalmente, Deus age. Existe o toque sobrenatural de Deus na história. E aí nós vamos percebendo que, por uma ação divina, por graça de Deus, algo vai acontecendo na vida da igreja, vai se desenvolvendo na vida da igreja, muitas vezes até silenciosamente, mas vai acontecendo, vai se tornando real, que é a realidade, por exemplo, de pessoas que buscam uma vida ascética, uma vida mística, uma vida mais elevada, procurando elevar a alma, vamos dizer assim, de forma mais intensa para Deus, né? E aí nós vamos entendendo um pouquinho dessa realidade do surgimento do chamado monaquismo, se assim bem observarmos, né? A configuração dos chamados monges do deserto, podemos assim evidenciar, ou então chamados de monges anacoretas, né? Como se evidenciava muito a nível do Egito. Inclusive foi no Egito que nós podemos observar justamente o surgimento do monaquismo, que surgiu de duas formas iniciais. Nós vamos observar, por exemplo, que surgiu inicialmente por ocasião da realidade eremítica, né? Que seriam os chamados anacoretas, que seriam aqueles que buscariam realmente viver uma realidade ligada ao deserto mesmo, né? De forma eremítica, de forma solitária, de uma forma assim bastante nova para a época, para aquele contexto, né? E isso nós já observamos esses sinais já no século III, por volta ali do ano 245, 249,
mais ou menos na época da perseguição do imperador Décio, nós já vamos observar algumas situações de homens, de fiéis, alguns até abades, podemos assim dizer, né, um termo que mais tarde iria se evidenciar, ou também podemos observar sacerdotes, inclusive alguns sacerdotes, que buscavam a chamada vida mais solitária, a vida mais eremítica, buscavam verdadeiramente estar no deserto e ali buscar uma ascese, buscar uma elevação espiritual. É isso que nós já podemos observar, já com alguns sinais no século III, mas com um desenvolvimento extraordinário, com um desenvolvimento ímpar no século IV. Né? Começou inicialmente com essa chamada vida eremítica, se assim bem observarmos. Né? Nós vamos notar, inclusive, que por conta desse enfraquecimento do fervor, muitas almas elas também gostariam, também queriam, inclusive, estar voltadas para uma realidade ascética, e aí nós já vamos percebendo algumas situações em que vamos notando pessoas que aos poucos elas vão se configurando essa realidade do deserto, da solidão, da vida do eremita, né? Podemos assim notar, fazendo valer alguns aspectos que inclusive existiam no próprio tempo de Jesus, porque se nós observarmos, o próprio João Batista, São João Batista, ele vivia uma vida, de certa forma, eremítica, né? Comendo uma alimentação extremamente, digamos assim, austera, né? De modo a se purificar, inclusive, das suas próprias paixões. Há algumas evidências também do próprio Elias, no Antigo Testamento, que também viveu uma vida eremítica do deserto. Né? Nós podemos ir observando essas relações e nós vamos notar isso também ao longo da vida da igreja, que vai se desenvolvendo aí de uma forma extraordinária dentro desta proporção. Né? Nós podemos datar aí um dos primeiros anacoretas, né? Ou primeiros eremitas que viveu no deserto, inclusive essa realidade da vida eremítica, desta vida monástica, né? Podemos assim observar. Ela surge exatamente no Egito. Se nós notarmos, o Egito poderia dividi-lo em um Alto Egito, o Médio Egito e o Baixo Egito, podemos assim observar. Então, diríamos que a vida monástica começa justamente nessa região do Baixo Egito, com São Paulo de Tebas, né? Na chamada região da Tebaida. Então, naquela área, uma parte mais ao sul do Egito, você iria observar ali a presença do início dessa vida monacal. Se assim bem evidenciarmos, nós vamos notar justamente que São Paulo de Tebas ele viveu justamente no século III, né? A começar, vamos dizer ali por volta do ano 224, morreu de forma centenária, né? Mais de 100 anos, inclusive, por volta do ano 341. Nota quanto tempo ele viveu, como é datado mesmo na história, né? Um homem que viveu com uma alimentação, inclusive, austera, uma alimentação assim, não era de se alimentar muito, né? Inclusive, existem muitas realidades assim à sua vida, alguns historiadores, como é o próprio caso de São Jerônimo mesmo, que vai retratar a sua vida, vai mencionar que ele era alimentado por um corvo, né? Realidades assim que nós observamos dentro do contexto desses monges, né? E nós percebemos assim fatos assim extraordinários até ao extremo mesmo, se assim bem observarmos. Existem alguns estudiosos, historiadores até, que dizem que ao relatar a vida de alguns desses monges, de alguns desses padres do deserto, eles se sentem até constrangidos porque os fenômenos que eles relatam são tão extraordinários que eles têm o receio de que as pessoas não acreditem. Perceba bem essa realidade. Né? Caso mesmo de São Paulo de Tebas, foi alguém que viveu dentro de um contexto assim, eremítico, no deserto, sob precárias condições e ainda assim durou bem mais de 100 anos, se assim bem observarmos. Mas é claro e evidente que nós vamos precisar mencionar aqui justamente um outro grande anacoreta, um outro grande eremita, podemos assim observar, que realmente marca, digamos assim, de uma forma muito mais efetiva, muito mais evidente, o surgimento, né, do chamado monaquismo. Ele é até, inclusive, chamado de o pai do monaquismo ou o pai de todos os monges. Né? Nós estamos falando aqui de Santo Antão, né, que é celebrado na liturgia no dia 17 de janeiro, a sua memória. Né?
Nós fazemos memória de Santo Antão no dia 17 de janeiro. E é um dos maiores santos que nós assim evidenciarmos da vida, da história da Igreja. Um homem que viveu uma realidade inicial de uma vida, de uma família rica, de certa forma, e aos 20 anos ele se depara com a realidade do Evangelho, né? Uma pregação do Evangelho, o Evangelho justamente aquele Evangelho de Mateus capítulo 19, a partir do versículo 16, que fala do jovem rico, e ele interpreta aquele Evangelho de forma literal, né? Se você quiser me seguir, vai, vende tudo o que tens e siga-me. E para me seguir, você tem que carregar a sua própria cruz e assim me seguir. Então ele sente este impulso da alma aos 20 anos de largar tudo, todos os seus bens. Então ele deixa para trás todos os seus bens materiais, que não era pouco, era realmente uma fortuna. Ele deixa para trás e vai viver a realidade, a princípio, voltada para uma vida mais austera, mais elevada em oração, e gradativamente ele vai percebendo a necessidade de se refugiar mesmo no deserto. Passa por muito tempo, digamos assim, vivendo em uma realidade sepulcral, em um sepulcro, né? Depois ele vai buscar a sua vivência em um forte abandonado, mas sempre sozinho, sempre solitário, buscando viver esta solidão, né? E é interessante observarmos porque aquele que vai narrar a vida de Santo Antão é justamente Santo Atanásio. Ele narra a vida de Santo Antão e sua conversão. E basicamente quase toda a narrativa que Santo Atanásio fala acerca da vida de Santo Antão é basicamente falando das tentações que Santo Antão sofreu do ponto de vista mesmo do demônio. Ele chegava até a receber surras do demônio, né? E apanhava do demônio, assim como nós observamos mais recentemente, nas últimas décadas, o efeito, o fenômeno que nós vimos com o Padre Pio, São Padre Pio de Pietrelcina, que também evidenciava essas surras do demônio, né? Nós tínhamos alguns santos ao longo da história da Igreja, São João Maria Vianney mesmo, ele também apresentava essas realidades em que o demônio mesmo, como não conseguia vencê-lo nas tentações, então ele mesmo vinha com os seus sequazes, né? E por vezes batia, digamos assim, quase praticamente como que fisicamente mesmo, eles sentiam as pancadas, né? Como que fisicamente do próprio demônio, né? Então nós vamos observar isso também com Santo Antão, inclusive a própria arte católica, quando se refere a Santo Antão, sempre faz uma demonstração de Santo Antão nas imagens, nas pinturas, né? Nos afrescos, dele sendo tentado, especialmente nas questões da sensualidade, era tentado como que por mulheres, por prostitutas, né? Buscando sempre apanhá-lo do ponto de vista, assim, digamos, sensível, podemos assim observar, as tentações mais sensíveis, né? E ele superou a todas. Então nós vemos que ao longo da iconografia cristã também vai se retratando a vida de Santo Antão, ele sendo tentado por vários demônios, algumas imagens mostrando os demônios segurando, expondo ele ao ar, né? Colocando ele ao ar mesmo, para que ele pudesse sucumbir às tentações, mas nada disso ele conseguiu, né? O demônio conseguiu, nada disso ele conseguiu vivenciar essas realidades com Santo Antão do ponto de vista da tentação. Até mesmo aquela aspereza espiritual, né? De Santo Antão questionar a Deus, onde é que tu estás que não me respondes? Onde é que tu estás que me abandonaste por isso, né? Na verdade, Deus não tinha abandonado Santo Antão, mas queria vê-lo lutar, né? É assim mesmo que ele vai retratar na biografia dele. Santo Atanásio fala sobre esta realidade, vai retratar na biografia dele. Onde é que tu estavas, Senhor? Quando Santo Antão questiona a Deus. Onde tu estavas, Senhor, que não me respondias? E Deus responde, eu estava bem aqui, do teu lado. Eu só queria ver você lutar. Então você vai vendo essas realidades, essas experiências que Santo Antão tinha, porque ele realmente tem, o demônio realmente tem ódio quando você nota a resistência de um santo, né, diante das tentações, a realidade das orações, a vida de oração, a vida do jejum. O demônio tem ódio de quem jejuma, porque o jejum nos leva a uma austeridade, o jejum nos leva a uma disciplina, o jejum nos leva a vencer as nossas tentações, as nossas paixões. Então o demônio não gosta de quem jejuma, de quem pratica a penitência, de quem realiza a abstinência, porque você está querendo educar a sua carne, o seu corpo, que é um dos alvos do demônio.
diante dessa realidade, né? Dentro da sua própria carne, que segundo alguns santos da igreja, como São João da Cruz, a sua carne é o seu inimigo também, né? Então, um dos inimigos da alma. Então nós vamos notar que Santo Antão ele foi esse grande mestre, grande pai espiritual, né? Por isso esse termo, ele era o Abá, podemos assim observar. Abá, na linguagem copta, né? Significa justamente pai. Daí a expressão abade, né? O abade é o pai, entende? Então você vai observar essa configuração, tendo em vista que a realidade monástica surge inicialmente no Egito e depois ela vai se expandindo para outras áreas, depois eles vão, inclusive, essa realidade vai se expandir para a Palestina, vai se expandir para toda aquela região ali de Jerusalém, nós vamos notar isso. E afora essa realidade de Santo Antão, e que também viveu mais de 100 anos, se assim notarmos, Santo Antão, ele nasceu mais ou menos ali no ano 251, morreu por volta do ano 356, mais ou menos, ou seja, com mais de 100 anos, nós vamos notar isso, tendo a alimentação, comendo de forma rudimentar, inclusive, ainda assim viveu tanto tempo, né? Nós vamos notar que depois que ele passa os seus 20 anos, digamos assim, porque ele passa cerca de 20 anos numa vida reclusa, uma vida solitária, nós vamos notar que ele sai desta solidão e vai agora em busca de dirigir espiritualmente outros abades, outros monges, outras realidades que vão começando a desenvolver essa realidade do deserto mesmo. De repente o deserto passa a ser um lugar onde muitos eremitas vêm justamente para também vivenciar a experiência da solidão. E ele, depois de tanto tempo vivendo essa realidade, ele sai em direção ao próprio deserto mesmo, sai da sua realidade solitária para ir também trabalhar a direção espiritual com tantos outros que ali também iriam precisar, né? E aí ele passa a viver outro conflito, porque onde é que está agora a solidão que eu tanto almejei? Porque agora ele não consegue mais vivenciar a solidão, porque muitos acorrem a ele para buscar orientação espiritual, direção espiritual. Você vai notando esta realidade também na vida de Santo Antão. Esta foi uma das realidades da vida monástica que começa ali, que ganha projeção com Antão, né? Nós vamos notar, inclusive, que o deserto fica tão cheio de eremitas, de pessoas que buscam esta realidade, esta condição, que até em uma experiência que Santo Antão tem com o demônio se queixa a Santo Antão, diz assim, eu estou perdendo espaço, porque o deserto era o meu lugar, mas agora eu não estou encontrando mais lugar para mim no deserto, porque no deserto é onde se encontra realmente o demônio, né, podemos assim dizer. Mas tinha tanto monge, tanto eremita, ali vivenciando a experiência da solidão, que o demônio se percebia como que não tinha mais lugar para ele ali nas realidades do deserto. Muito interessante essas experiências que esses grandes santos vão vivenciando. Mas aí nós vamos percebendo que esta vida, apesar de austera, apesar de viver uma vida solitária, é uma vida que não é para muitos, né? É para poucos, né? Tantos quantos que quiseram vivenciar essa realidade, muitos até, quem sabe, era por um desequilíbrio mesmo, emocional, um desequilíbrio mesmo mental, de querer viver uma realidade de solidão, né? E alguns até enlouqueciam mesmo, né? Diante dessa realidade. Não eram muitos aqueles que perseveravam, como por exemplo Santo Antão, São Paulo de Tebas, que perseveravam nessa realidade de forma equilibrada, de forma de fato austera, né? Mas gradativamente eles mesmos vão percebendo a necessidade de estarem também unidos em comunidade. É aí que vai surgir uma outra categoria monacal, podemos assim dizer, que é a categoria da realidade cenobítica, né? O cenóbio, podemos assim evidenciar, que também se desenvolve no Egito e vai de forma mais efetiva para a Palestina, que mais adiante nós vamos ter alguém que vai cuidar para que essas realidades comunitárias, né, possam ir se desenvolvendo. E aí nós vamos contar aí também com a presença de um outro grande santo da vida da igreja, agora trabalhando a experiência monástica para uma realidade agora comunitária, já não é mais uma realidade solitária, e estamos falando aqui de São Pacômio, né? São Pacômio é um grande santo, que também vivenciou essa realidade, também vamos dizer assim, monacal, né, ou monástica, e é ele que vai gerar, dentro desse processo, uma realidade de onde vão surgir os primeiros
conventos, os primeiros mosteiros, se assim bem pudermos perceber dentro dessa realidade, né? Nós tivemos aí inúmeros santos com experiências místicas tremendas dentro desse processo, né? Nós tivemos, por exemplo, Santo Amon, São Macário do Egito, tivemos um outro São Macário de Alexandria, nós tivemos também um muito conhecido aqui no Brasil, que muitos também o chamam, né? Que é Santo Onofre do Egito, que é muito comum, mas é um padre do deserto. Do mesmo jeito que nós temos os padres da igreja, né? Aqueles que tiveram um início mesmo, fundamentaram os alicerces, vamos dizer, da fé católica, nós também temos os padres do deserto, que são aqueles que fundamentaram as bases para a vida monástica, para os primeiros mosteiros, e que depois iriam pulular toda a Europa, vamos assim observar, com tantos quantos mosteiros que iriam depois serem um verdadeiro reservatório de graça de Deus para a igreja, né? Nós vamos notar esse martírio branco, podemos assim observar, porque não há derramamento de sangue, mas há muita renúncia, há muita realidade, podemos assim dizer, de você buscar de fato a reclusão, a austeridade, a essa condição mesmo em que você vai renunciar, né? Até mesmo a si próprio. Você vai notando essas realidades e condições. Então você nota essa primeira abordagem quando nós vamos evidenciar dentro desse processo, né? Nós vamos notar, por exemplo, a presença inclusive de algumas mulheres, não apenas de homens, mas de algumas mulheres que buscam viver algumas realidades virtuosas, começam de fato a ganhar sentido a partir desta vida monástica, que é justamente a realidade da virgindade, a realidade do celibato. Nós vamos notar a castidade de forma muito evidente, né? Temos um exemplo bem característico, vivendo essa realidade também de caráter eremítico, né? De algumas mulheres. Nós temos um exemplo bem pontual, que é Santa Maria do Egito, né? Santa Maria do Egito era uma mulher de, digamos assim, costumes extremamente mundanos, seculares, né? Uma mulher que tinha um caráter ligado à sexualidade assim, que beirava o patológico até, né? Santa Maria do Egito. Ela chegava até aí a peregrinações, não porque ela estava muito devota e querer conhecer a Terra Santa, por exemplo, mas ela queria ir a peregrinações para seduzir os homens que lá estavam também praticando a peregrinação, para desviá-los do caminho, para você ver o caráter patológico, inclusive, dessa realidade da sexualidade dela, né? Até que ela também foi tocada pela graça de Deus. Ela quis, em algum momento, por ocasião da Santa Missa, querer comungar, e ela se viu ali desprovida por um impulso da graça de Deus. Ela se viu ali impossibilitada de comungar. Quando ela olha para si, ela percebe que ela não pode comungar, ela está impossibilitada de comungar por causa dos seus inúmeros pecados. Isso é um motivo para que ela comece um processo de conversão sincero, e depois da sua conversão vem a realidade de buscar também uma vida até mesmo isolada, solitária, para ir também se lavando dos seus pecados, né? Penitenciando-se por isso. Então foi um exemplo assim de uma conversão extraordinária, se assim observarmos com Santa Maria do Egito. Dentre tantos outros santos, se assim bem pudermos perceber, né? O próprio São Pacômio, que inicia a vida nos mosteiros, os primeiros conventos. O primeiro convento mesmo foi justamente São Pacômio, o Grande, quem inaugura, né? E os conventos que São Pacômio apresenta, esse primeiro convento mesmo, tinha entre 800 a 1.000 monges, né? Nós vamos notar. Então nós vamos percebendo essa realidade. E é interessante porque São Pacômio, ele não apenas fundou um mosteiro, mas ele fundou pelo menos 6, 7 mosteiros ao longo da sua vida, né? Nós vamos percebendo essa realidade. Quando ele morreu, nós já tínhamos mais de pelo menos 7.000 monges ali vivenciando em vários mosteiros, vivenciando uma realidade austera, né? Tanto que ele dizia, mas são tantos monges, é uma grande comunidade, né? De modo que fica difícil até de você realizar uma realidade de direção espiritual
né, com a qualidade que cada monge realmente deveria merecer. Mas você vai notando que esta prática da vida monástica, ela já vai surgindo, ela já vai se desenvolvendo, de modo que você vai notando estas realidades em diversos pontos também ali do Oriente Próximo. Nós também vamos notando toda esta condição. Só que depois de São Pacômio, nós vamos percebendo que uma grande realidade monástica também vai se evidenciar dentro desse patamar, dentro desse contexto, né? São Pacômio dá início a esta condição monástica na vida comunitária, na realidade de um mosteiro, na realidade dos conventos. Mas quem vai levar a cabo mesmo, quem vai projetar esta realidade, quem vai de fato desenvolver as bases fundamentais para a vida monástica comunitária a nível dos mosteiros, é o grande São Basílio Magno, né? Um dos padres capadócios. Então você vai notar que São Basílio Magno, ele realmente vai desenvolver mesmo um trabalho com essa realidade de vida monástica a nível dos mosteiros, a nível dos conventos, justamente que depois será até mesmo copiada para o Ocidente. Nós vamos observar no Ocidente a regra de São Basílio muitas vezes vai ser desenvolvida e vai ser copiada também quando os mosteiros começarem a se tornar evidentes também no Ocidente. Nós vamos perceber que essa realidade vai ser muito mais evidente mais adiante, né? Séculos depois é que nós vamos ter o desenvolvimento dos mosteiros no Ocidente, de algo que já se evidencia no Oriente de forma assim mais efetiva, né? A princípio na vida eremítica, com Santo Antão, né? E antes com São Paulo de Tebas, mas também com tantos outros santos ali que vão se desenvolvendo na vida eremítica, e depois na vida cenobítica, que é a vida comunitária, que nós vamos observar ali com São Pacômio, e que vai culminar com São Basílio o Grande, ou São Basílio Magno, né? Este grande padre da igreja, inclusive, um bispo, inclusive, que nós vamos observar, um doutor da igreja, que depois a igreja viria a proclamar, e um homem assim que na sua família, você vê muitos santos na sua família, na sua casa, nos seus amigos, né? Os seus pais eram santos, você vai observar que seus irmãos eram santos, seus amigos eram santos, então você vai vendo que realmente era um pulular de santos ali em redor de São Basílio Magno, né? Que tinha dois grandes companheiros ali junto com ele, São Gregório de Nissa e São Gregório Nazianzo. Então você vai notando esse desenvolvimento, ele que também foi um grande baluarte ali, ainda do contexto do arianismo, né, junto com Santo Atanásio. Apenas para que a gente possa compreender, Santo Atanásio, ele escreve a vida de Santo Antão, né? É a obra que nós temos conhecimento da vida de Santo Antão, nós devemos muito a Santo Atanásio, e devo lembrar que Santo Atanásio ele foi discípulo de Santo Antão, né? Então perceba como as coisas são na vida da igreja. Santo Atanásio ele viveu os ensinamentos de Santo Antão, bebeu dos ensinamentos de Santo Antão, para mais adiante ele ter condições até mesmo de lutar contra a terrível heresia do arianismo, né? E conseguir perseverar até o fim, apesar dos seus inúmeros exílios, porque Santo Atanásio foi exilado várias vezes, nós já falamos sobre isso. Então você vai vendo esta realidade aí dentro desse contexto da vida monástica, né? Quero também chamar a atenção, além dessa condição, né? Você vai percebendo que outros padres do deserto vão surgindo, vão evoluindo no ponto de vista mesmo da espiritualidade, né? Vão buscando combater no deserto, vão buscando combater aquela condição dos chamados vícios, os diversos vícios, né? Na linguagem dos padres do deserto, eles chamam os diversos demônios que existem até mesmo dentro de mim, se assim evidenciarmos, né? Que depois alguns vão chamar de vícios. Aqui no Ocidente a gente chama também muito de doenças espirituais. Então você vai notando que, dentre tantos padres do deserto, nós temos um chamado Evagrio Pôntico, que vai elencar, digamos assim, pelo menos 8 vícios que nós precisamos lutar contra se quisermos elevar a alma para Deus, se quisermos fazer com que a nossa alma possa voar, tal como o profeta Isaías vai também mencionar, né? Aqueles que esperam no Senhor são como que águias, né? Não se cansam, não se fadigam. Então você vê essa realidade, a necessidade que a alma precisa também estar livre para buscar de fato
a elevação mesmo de uma contemplação mística. Então você vai notar que eu preciso me desvencilhar de alguns vícios que a alma humana muitas vezes está carregando, né? Independente do termo que nós possamos utilizar, sejam vícios, sejam paixões, sejam doenças espirituais, sejam demônios, né? Que muitas vezes usam-se esses termos para designar a mesma coisa. E aí Evagrio Pontico, ele é o primeiro dentre tantos outros que viriam em seguida a elencar aí pelo menos 8 vícios, né? 8 realidades de paixões que nós podemos observar. Aquilo que ele vai classificar e vai dividir nos vícios relacionados à carne, que seriam justamente a realidade da gula, da luxúria e da avareza, embora a avareza não seja ligada diretamente à carne, mas está ligada à matéria, ao desejo e ao consumo dos bens materiais, né? Então, a gula, a luxúria e a avareza ligados à carne. Mas nós também teríamos os vícios ligados à alma. Podemos, assim, observar como, por exemplo, a ira, a tristeza, a assídia, né? Se nós evidenciar esse contexto aí, desses 3 outros vícios mais ligados à alma. E os outros 2 últimos, que seriam os vícios mais difíceis de você se desvencilhar, de você se desarraigar, que seria o orgulho, enquanto doença espiritual ligado à carne, né? E aí, ligado a essa realidade de orgulho, nós teríamos aí a desobediência, nós teríamos aí a constituição da inveja, estaria muito ligado, enraizado aí dentro desse contexto da carne, e também o orgulho enraizado dentro do contexto da alma, se nós assim podemos observar, aquilo que consiste ali na vaidade e na soberba, né? Nós podemos aí perceber que essa doença, esses 2 últimos tópicos correspondem ao orgulho, mas ele ainda faz uma subdivisão. Estou aqui colocando a classificação de Evagrio Pontico, né? Mas mais adiante nós já vamos perceber, por exemplo, que São Gregório Magno vai tratar também dessas doenças espirituais, dessas realidades ali, dentro do contexto, se assim observarmos do comentário que ele faz ao livro de Jó, ele vai falar um pouco sobre essas doenças espirituais. Se nós observarmos também, nós temos outros que também vão se referir, né? Nós temos, por exemplo, São João Cassiano, que nós vamos observar nas suas conferências. Nós temos São João Clímaco, que ele escreveu também uma obra intitulada A Santa Escada, ou A Escada para o Céu, né? Dependendo da tradução, que também vai falar sobre esses vícios, sobre essas doenças. São realidades de pessoas, de homens que viveram essas experiências no deserto e meditando vão descobrindo certas realidades da alma, que mais tarde, dentro do contexto da escolástica, nós vamos observar Santo Tomás de Aquino, por exemplo, e já na Suma Teológica ele vai também fazer todo um trabalho de desenvolvimento até do pensamento de São Gregório Magno, por exemplo, do pensamento até mesmo aristotélico, se nós observarmos ali dentro do contexto das obras de Aristóteles, nós vamos notar que Santo Tomás de Aquino também vai colher alguns aspectos da obra aristotélica, né, para desenvolver também o seu pensamento com relação a essa realidade dos vícios, das paixões, né? Então nós vamos notando esse caminho de perfeição que os padres do deserto vão começando a desenvolver a partir das experiências mesmo que eles vão tendo, as experiências ascéticas que eles vão tendo dentro do contexto da vida em que eles estavam vivendo de austeridade. É apenas um pequeno recorte que nós observamos aqui dentro do contexto da história da Igreja, do desenvolvimento do monaquismo ali, que se desenvolve de forma muito evidente no século IV, né? Em paralelo com outras realidades históricas que estão acontecendo dentro desse contexto. O século IV é um século riquíssimo, se nós notarmos, né? Nós percebemos, por um lado, o desenvolvimento do monaquismo, por outro lado, as realidades das heresias, especialmente o arianismo. É no século IV que nós vamos encontrar ali 2 grandes concílios da vida da Igreja, o concílio de Niceia, em 325, e o concílio de Constantinopla, em 381, rebatendo justamente heresias que vão surgindo ali naquele contexto. Uma é o arianismo, a outra é o macedonismo, que vai negar a divindade do Espírito Santo, né? Então você vai percebendo que é um século riquíssimo, de grandes batalhas, seja no âmbito mesmo material, mas também no âmbito espiritual, nós vamos notar essa realidade. Não é à toa que neste século Deus também suscitou inúmeros santos, inúmeros doutores. Se nós notarmos aí, fizermos um contexto, nós vamos notar que no século IV foram levantados assim por Deus inúmeros santos e doutores, né? E nós também vamos evidenciar um século em que se levantou grandes santos e doutores também, o século XVI,
por ocasião da Reforma Protestante. Nós também vamos notar que foi um século riquíssimo de santos e de doutores também, né? Que só perde mesmo para o século IV. Se nós notarmos aí a presença de um Santo Agostinho no século IV, né? São Basílio Magno, de São João Crisóstomo, né? Nós vamos notando esses grandes santos aí evidenciando dentro desse contexto que nós vamos voltar a falar também em outro momento. No mais, gostaria que você pudesse acompanhar estas aulas, pudesse ir meditando e pudesse também ir aprofundando os seus estudos baseado naquilo que nós vamos mencionando. Até a próxima aula. Rezemos nessa Ave Maria para que você possa, de fato, perseverar nos estudos que você está realizando. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs.